Eu fui intuída para gravar um vídeo e, na verdade, eu fui intuída para abrir as cartas de Cristo. E aí caiu numa página, e eu li bem o parágrafo. Eu não vou ler o parágrafo aqui, mas eu vou falar sobre o tema, e aí eu fui intuída para ler sobre este tema. Eu imagino que todos nós, eu, você e todos nós, queremos acessar os reinos celestiais. Será que você quer? Será que a gente pensa sobre como acessar o reino celestial? Ou a gente vive a vida tão no automático, nos padrões mentais, na Matrix, e nem pensa sobre isso? Então, assim, eu fui intuída para trazer um outro vídeo sobre essas reflexões, mas eu vou aprofundar um pouco de coisas que eu vejo que acontece e diante de várias clientes que eu tenho e coisas que eu abri nas cartas de Cristo. E aí, qual foi o trecho que eu abri? Está escrito assim, eu vou falar o que está escrito, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você é uma pessoa... Olha só a pergunta que eu vou fazer, gente, e é uma pergunta meio provocativa, tá bom? E a gente precisa ter reflexões provocativas de nós mesmos, porque só assim a gente consegue sair do lugar ou da vítima ou de um lugar que não faz parte da luz. E a gente só consegue enxergar o lugar que nós estamos se nós provocamos uma reflexão interna. A gente precisa parar de ter a necessidade da resposta vir do lado de fora, das pessoas. Então, se fulano de tal fala isso para mim, porque isso é verdade. A gente precisa parar com isso. A gente precisa desenvolver um padrão de pensamento reflexivo, analítico de si mesmo, onde você encontra as suas respostas dentro de você. Porque dentro de você tem a sua centelha divina. Tem o seu ego e a sua centelha. Tem as duas coisas. Então, se você não faz essa reflexão, você não consegue nem enxergar a sua centelha. Você não consegue nem enxergar a verdade, onde está a luz e o amor dentro de você. As pessoas que não vivem dentro da luz e do amor, elas vivem dentro do medo. Elas vivem dentro do medo. E dentro do medo, existem vários padrões de comportamentos que as pessoas desenvolvem. Ou elas ficam no estado de vítima. Ai, coitada de mim, olha o que você fez comigo, olha o que aconteceu, ai, olha, e culpando as pessoas pelo que aconteceu com ela. Só que o que aconteceu e o que acontece com nós é nossa criação. E nós precisamos nos responsabilizar pelo que nós criamos e temos na nossa vida. Porque nada é por acaso, nada. Você está passando pelo que você está passando porque você criou o que você está passando. E isso não sou eu que estou falando, isso já é explicado há milhares e milhares de anos. Jesus, como está nas cartas de Cristo, veio para falar também disso. Então, se ainda não aprendeu sobre isso, é urgente aprender sobre isso. Então, ou a pessoa está num estado de vítima, culpando todos ou tudo sobre o que está acontecendo com a vida dela, ou culpando uma pessoa específica, olha o que você está fazendo, olha o que você fez comigo, olha isso, e ela não se responsabiliza pela vida e pelo que ela está tendo, ou o tipo de padrão de comportamento que é a pessoa abusiva, manipuladora e agressiva. Existem esses dois tipos de pessoas. Aquelas manipuladoras, agressivas e abusivas, elas também têm medo e elas são assim porque elas têm um mecanismo inconsciente de querer se proteger de algo que ela não sabe, como manipulando as pessoas.
E aí ela cria vários mecanismos de manipulação. Seja agressão física, seja agressão emocional, abuso emocional, ou manipulação para as pessoas comprarem a ideia dela, né? E aí ela manipula todo o meio no qual ela está para ela ter aliados com ela. E aí ela é a pessoa maravilhosa, né? É a pessoa que, nossa, todo mundo reconhece nela, mas só quem vive com ela sabe o quanto que ela é manipuladora e agressiva. Esse tipo de pessoa, às vezes, ela se faz de vítima para conquistar a sua presa. E por que eu estou falando isso, gente? Porque foi exatamente esse o trecho que eu li nas cartas de Cristo. E não tem como nenhum ser humano acessar o reino celestial se estiver nesses dois lugares. Ou no estado de vítima, ou no estado do agressor, do manipulador e N. Não tem como. Por que não tem como? Porque não tem como. É a lei. Então, aonde você quer estar? Nesse lugar de vítima? Nesse lugar de manipular as pessoas e você nem sabe que você manipula? De agredir, você nem sabe que você agride? Qual o lugar que você quer estar na sua vida? Ou você quer estar no amor? Este é o único lugar que é possível acessar os reinos celestiais. Porque a chave de acesso é o amor. É o amor. E, de verdade, gente, a gente fala a palavra assim, nas cartas de Cristo tem falando bastante, né? Amor incondicional, porque a palavra amor que foi colocada aqui neste planeta Terra foi deturpado tudo. As pessoas, de fato, não se amam. Não se amam. Uma pessoa que convive durante muito tempo com a outra e fala que ama ela, que tá com ela, que ama, que tá... E aí, de repente, acontece alguma briga, alguma questão, alguma coisa entre elas, a partir daquele momento ela não ama mais. Ela quer ver qualquer coisa menos a pessoa na frente dela. Ela faz de tudo para destruir a pessoa. Ela faz de tudo para manipular, agredir e falar mal. Aonde que estava o amor? Por isso que se traz a palavra incondicional. Por isso que se traz. Então, de fato, a humanidade não sabe amar. Ela só ama com condição de, e isso não é amor. Isso não é amor. Então, se você passou por um caso específico assim, na verdade, você nem foi amado e nem amou. Será que sabemos o que é de verdade amor? Será que sabemos? E tudo isso que eu estou falando vem da reflexão de um trecho que eu li das cartas de Cristo na carta 4, quando fala que um homem não é digno de acessar o reino celestial se ele agride uma mulher, se ele violenta uma mulher, principalmente quando ela está grávida. Principalmente nessa situação. E eu, como atendo muitas pessoas e eu vejo as histórias delas, eu vejo quantas milhares de mulheres foram agredidas, violentadas, massacradas e ameaçadas de morte em sua gravidez. Na hora que está sendo gerado, formado um filho de Deus. Como que esse homem vai acessar o reino celestial se ele faz uma coisa dessa? A questão aqui não é julgar nenhum nem outro. A questão aqui é, mulher, se você passou por isso, você precisa se curar. Criança, adulto hoje, se você, na gestação da sua mãe, você passou por isso, todos os programas mentais que você tem hoje no seu comportamento vêm disso. E você precisa se curar. Homem, se você fez isso, você também precisa se curar. Então, por isso que quase todos os vídeos que são trazidos no canais é falado sobre cura, porque não é possível acessar o reino celestial, acessar o divino, acessar Deus com todas essas miasmas, esses padrões mentais, essas ataduras, essas crenças, esses comportamentos. Não é possível, porque aí não existe amor. Não existe amor. Então, existe
também muitas mulheres que em outras vidas foram homens, tá? E elas vêm com um padrão de comportamento manipulador, agressivo, com relação às pessoas ao seu redor. Não tem diferença deste homem que agride uma mulher na sua gestação. Não tem diferença. Não existe diferença para Deus, para o universo, porque tudo é sobre vibração. Então chegou a hora da gente começar a analisar mais o nosso comportamento e o que a gente está enviando para as pessoas. O que de fato a gente está criando na nossa vida como resultado da vida. Você já chegou para parar, para pensar que todos os pensamentos que você tem com relação às pessoas, seja elas quais forem, você está criando para você? E você também está agredindo aquela pessoa só com o seu pensamento? Como é que você quer acessar Deus dessa maneira? Existem muitas pessoas que falam, Deus não faria isso, Deus não faria isso. Mas será que as pessoas conhecem Deus? Como que conhece Deus se não tem amor no coração? Se não aceita as pessoas como elas são? Se não aceita a circunstância da vida como ela é? Se não se autorresponsabiliza pelo que acontece na vida dela? Se não tem vontade de melhorar, de transmutar e trazer verdadeiramente o amor para a vida dela? Então chegou a hora da gente se cuidar. Chegou a hora da gente olhar e se responsabilizar pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, pelo que a gente está criando na nossa vida. Chegou a hora da gente olhar e autoanalisar que uma palavra agressiva que você fala para alguém machuca essa pessoa. E você acha que não. Só que a grande maioria das pessoas não consegue nem pedir perdão. A grande maioria das pessoas não consegue nem analisar que uma palavra de forma agressiva machuca o coração daquela pessoa. Você acha mesmo que Deus falaria com as pessoas de forma agressiva? Então essa pessoa tem ou não tem amor? Você acha mesmo que Deus julga as pessoas? Então por que a gente ainda continua julgando as pessoas? Você acha mesmo que Deus maltrata alguém, fala mal de alguém? Então, o que nós precisamos desenvolver mais aqui é pensar assim, como que Deus faria? Como que Deus agiria? A gente começar a trazer mais esse pensamento e autoanalisar que talvez aquela forma que você está fazendo, Deus não faria. Então, como Deus faria? Aí você faz da forma que Deus faria. Porque não tem coisa mais maravilhosa no mundo que você ser obediente a Deus. E ser obediente a Deus requer você entregar sua vida para Ele. Só que o ego acha que você está em ameaça. Como assim entregar sua vida para Deus? Fazer o que Deus quer. E Deus muda tudo por tudo, assim. Assim. Se você permitir que Ele mude a sua vida, assim, Ele muda. Mas você precisa permitir. E para permitir, primeiro você precisa se curar. Primeiro precisa se autoanalisar. Tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte do quê? Como acessar os reinos celestiais. Então, chegou a hora da gente parar de se colocar no lugar de vítima, se colocar no lugar de agressor, de manipulador. Chegou a hora da gente parar de se autorresponsabilizar pela nossa vida, pelo que a gente colhe, pelo que está acontecendo com a gente e começar a entregar mais a vida a Deus. Como é entregar a vida a Deus? Entrega a sua vida a Deus. Aceita tudo como é. E começa a perceber que tudo vai ficar mais leve. Tudo vai ficar mais alegre. Você quer paz na sua vida? Entrega a sua vida a Deus. E você vai encontrar paz. Agora, a questão é, as pessoas não têm paz. Por quê? Porque a mente delas fica o tempo todo ou se colocando no lugar de vítima, ou de abusador, ou de agressor, agredindo as pessoas do que está acontecendo com ela, ou culpando as pessoas do que está acontecendo com ela. Não consegue ter paz, porque quem está criando isso é você. É você. Então precisa de muita cura interior, muita cura interior precisa. Precisa olhar agora e falar.
Eu não aguento mais viver assim. Eu vou me responsabilizar pela minha vida. Vou parar de culpar as pessoas. Vou parar de agredir as pessoas. Verdadeiramente dentro do seu coração. Aí você vai ver como a sua vida vai mudar assim. Porque Deus, nós não conhecemos Deus. Uma pessoa fala se Deus faria isso ou Deus faria aquilo, quem está falando é o ego dela. Porque nós não conhecemos Deus. Deus age de maneiras que a gente não conhece. Não sabe como Deus age na nossa vida e por que Deus age da maneira que age, quando as coisas acontecem. Então, chegou a hora da gente parar de questionar Deus. Chegou a hora da gente começar a aceitar mais Deus na nossa vida. Chegou a hora da gente começar a ser realmente obediente a Deus. Obediente a Deus. Não ao ego, não às pessoas e não a ninguém, a Deus. E nenhum espírito, a Deus. Porque sim, é possível você ter um fluxo de vida completamente conectado com a fonte divina, com os reinos celestiais. É possível sim. Agora precisa querer, mas querer precisa se esforçar. Precisa trabalhar dentro de si, não é fora, é dentro. É dentro. Então eu convido vocês a desenvolver esse trabalho interior, essa jornada para você acessar o reino celestial na sua vida, porque é possível sim. É possível. Então, vamos nessa, porque nós não estamos sozinhos. Nós somos uma família, nós somos todos irmãos. Todos irmãos. Então, o que você faz, eu me importo. O que você pensa, eu me importo. Porque você é minha irmã. Você é meu irmão. E eu, como sua irmã, eu desejo e quero que você tenha uma vida amorosa, alegre e em paz. É isso que eu desejo para todos vocês. Até o próximo vídeo.